Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. e viveu até o ano 322 a.C. Aristóteles contribuiu para a ordenação e sistematização do conhecimento, ou seja, agrupou os saberes existentes em áreas específicas, por exemplo, biologia, física, astronomia, retórica, ética, política, psicologia, dentre outras. Aristóteles era filho do médico Nicômaco, amigo próximo do rei Amintas III da Macedônia. Aos 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas, para concluir seus estudos. Em Atenas, foi estudar na Academia de Platão, onde permaneceu por volta de 20 anos, pois além de aluno exemplar, Aristóteles também se tornou professor na academia e foi um dos principais discípulos de Platão. Após a morte de Platão, em 347 a.C., Aristóteles esperava se tornar seu sucessor na liderança da academia, mas isso não ocorreu, pois Aristóteles era estrangeiro, ele era ateniense e tinha divergências filosóficas com Platão. A principal divergência entre Platão e Aristóteles era sobre onde encontrava-se o conhecimento verdadeiro. Para Platão, a realidade era dividida em duas: o mundo das ideias, ou mundo inteligível, e o mundo sensível, ou mundo material. O mundo das ideias só conseguimos alcançá-lo por meio da nossa razão, pelo nosso intelecto, e é lá que está o conhecimento verdadeiro, a essência das coisas. O mundo sensível é uma ilusão, é falso, porque é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Podemos perceber o mundo sensível por meio dos nossos 5 sentidos: o tato, paladar, olfato, visão e audição. Mas para Platão, os nossos sentidos são limitados e nos levam ao erro. Por isso, não podemos confiar neles para alcançar o conhecimento verdadeiro. Para ficar mais fácil de entender, pense no seguinte: no mundo sensível, o mundo em que habitamos, existem vários tipos de cachorros, de várias raças, de vários tamanhos e de várias cores. Ao longo do tempo, esses cachorros nascem, crescem, envelhecem e morrem. Mas mesmo depois de desaparecerem, a ideia de cachorro ainda permanece, e nós podemos acessar essa ideia em nossa mente sempre que quisermos, pois é uma ideia eterna e imutável. Essa ideia, segundo Platão, existe no mundo das ideias, e é a essência de qualquer cachorro que encontramos no mundo sensível. Os cachorros que nós vemos no mundo sensível são cópias imperfeitas dessa ideia perfeita. Por outro lado, Aristóteles acreditava que o mundo das ideias e o mundo sensível eram um só, ou seja, só existia uma realidade, feita de uma multiplicidade de coisas, e a essência das coisas estava nas próprias coisas, estava nessa realidade em que habitamos. Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido através da razão, enquanto Aristóteles preferia a experimentação através de objetos reais. Ou seja, para Aristóteles, conhecemos o mundo primeiramente por meio dos nossos sentidos. Depois que tivermos essa experiência sensível, é que podemos gerar ideias por meio do nosso intelecto, da nossa razão. Portanto, para Aristóteles, as ideias só se revelam depois de uma experiência que começa na sensação. Há uma pintura muito famosa que representa essa diferença entre Platão e Aristóteles. Na pintura Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, Platão está apontando para cima, demonstrando que o conhecimento verdadeiro está no mundo das ideias, enquanto Aristóteles está com a mão espalmada para baixo, mostrando que devemos valorizar a vida terrena, pois o conhecimento e a explicação sobre a realidade encontram-se no próprio mundo em que habitamos. Após sair da academia de Platão, Aristóteles retorna para a Macedônia, pois recebe um convite do rei macedônico Filipe II para se tornar mentor de seu filho Alexandre, o qual mais tarde ficaria conhecido como Alexandre o Grande. Por volta do ano 334 a.C., Aristóteles funda sua própria escola filosófica, em Atenas, a qual estava sob domínio do Império Macedônico nesse período. A sua escola filosófica ficou conhecida como Liceu. Aristóteles ensinava enquanto caminhava pelos jardins da escola, e seus alunos o seguiam nesse processo, ficando conhecidos como peripatéticos, que significa aqueles que passeiam. Aristóteles também trouxe grandes contribuições para o estudo da lógica. A lógica é uma ferramenta para analisar se determinados argumentos levam a uma conclusão coerente. Segundo Aristóteles, a realidade segue 3 princípios lógicos, sendo eles:
Princípio da identidade. Diz que um ser é sempre idêntico a si mesmo, ou seja, A sempre será igual a A. Uma mesa é uma mesa e um livro é um livro, por exemplo. Princípio da não contradição. Diz que uma afirmação sobre a realidade não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou uma coisa é ou não é. Duas afirmações contraditórias podem ocorrer, mas não no mesmo tempo e sob a mesma perspectiva. É impossível que A seja A e não A ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu digo, a minha flor é bonita, ou a minha flor não é bonita, essa mesma flor não pode ser bonita e feia ao mesmo tempo para mim. Ela pode até mudar de aparência, mas em um determinado momento. Ou ela é uma coisa ou é outra. A mesma coisa ocorre com diferentes pessoas que estão olhando a flor. Para uns pode ser bonita e para outros não. Isso é válido. O que não pode é ser e não ser ao mesmo tempo para a mesma pessoa. Princípio do terceiro excluído. Diz que algo ou é ou não é. Só existem esses dois modos de ser. Não há uma terceira opção. Se eu digo, isso é uma maçã, só há duas possibilidades para essa frase. Ou é uma maçã ou não é. Esses princípios parecem ser bem óbvios. Justamente por isso, são chamados de princípios lógicos. A lógica aristotélica é utilizada principalmente por meio do silogismo. O silogismo é um modelo de raciocínio composto por duas premissas, chamadas também de frases ou afirmações, que geram uma conclusão. Por exemplo, todo ser humano é mortal. Aristóteles é um ser humano. Logo, Aristóteles é mortal. É importante observar que a lógica não tem o objetivo de dizer se as premissas são verdadeiras ou falsas, mas apenas de que a conclusão derive corretamente delas. Por exemplo, das premissas, alguns pardais têm 4 patas, e todos os pardais são aves. Pode-se deduzir que algumas aves têm 4 patas. É uma conclusão zoologicamente falsa, porque parte de um pressuposto falso, mas pela lógica é verdadeira. Portanto, mesmo o raciocínio sendo lógico, isso não significa que ele será verdadeiro. Um dos pontos principais da filosofia aristotélica é a metafísica, também chamada de filosofia primeira. A metafísica pode ser entendida das seguintes formas: estudo da estrutura e dos fundamentos da realidade, englobando todos os objetos que existem. Busca compreender o que torna as coisas serem o que elas são. Busca explicações em tudo o que está além do mundo físico. Por exemplo, um livro, Sócrates, a raiz quadrada de 2 e o amor. Tudo isso existe, mas de maneiras diferentes. E a metafísica vai estudar justamente isso, as formas de existência desses seres. Aristóteles também estudou sobre o movimento, ou seja, buscou explicar como a realidade e os seres se transformam, e também entender o que compõe os seres e quais as condições necessárias para que eles existam. Para entender isso, Aristóteles definiu alguns conceitos importantes, que são matéria e forma, ato e potência, essência e acidente e substância. Todas as coisas são constituídas por matéria e forma. A matéria é aquilo de que uma coisa é constituída. É o que compõe o mundo físico, sendo, portanto, perceptível aos nossos sentidos. A matéria contém a potência ou a possibilidade do ser se transformar em outra coisa. A potência é a capacidade de vir a ser. É aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. São todas as possibilidades de uma coisa. É o que garante e permite a mudança da matéria. A forma é o que individualiza uma matéria. É a essência de algo. É a sua definição. Aquilo que faz alguma coisa ser o que ela é. A forma corresponde ao ato. O ato é a capacidade de ser. É a situação atual de algo. Aquilo que ele já é. Por exemplo, um amontoado de barro tem a potência ou a possibilidade de virar um jarro, uma panela, uma escultura e várias outras coisas. Quando esse barro se transforma em uma de suas potências, ele ganha uma forma que o diferenciará das demais coisas existentes. Essa nova forma que assumiu o barro é o seu ato, sendo agora um jarro. Outro exemplo, uma pessoa de 20 anos é jovem em ato, mas idoso em potência. E segundo Aristóteles, a matéria dessa pessoa seria o seu corpo, que é composto de milhares de células, que formam os tecidos, órgãos e sistemas. A sua forma seria a sua alma.
que, segundo Aristóteles, é responsável nos seres humanos principalmente pela racionalidade, mas também pelas sensações, movimento e funções elementares da vida, como nascimento, nutrição, crescimento e reprodução. Resumidamente, Aristóteles via a alma como o princípio que faz um corpo ter vida. As formas, na filosofia de Aristóteles, seriam as ideias de Platão. Porém, para Platão, a ideia existe fora dos seres. Para Aristóteles, as ideias são abstraídas dos próprios seres por meio do pensamento indutivo. Por exemplo, para Aristóteles, para entender o que é um gato, precisaríamos observar gatos reais. E por meio do nosso intelecto, separaríamos a matéria e forma, e alcançamos apenas a forma, a ideia de gato. Outros 3 conceitos importantes na filosofia de Aristóteles são o de essência, acidente e substância. A essência, como o próprio nome já diz, são aquelas características que são essenciais para um ser. É aquilo que faz com que uma determinada coisa seja o que ela é. Como podemos observar, a essência se assemelha muito com a forma, mas para Aristóteles, a essência designa apenas a função ou definição de um objeto. Por exemplo, a essência de um machado seria instrumento composto por um cabo de madeira com uma cunha metálica perpendicular, usado sobretudo como ferramenta de corte. Para Aristóteles, a essência do ser humano é principalmente ser um animal racional e político, apesar de suas outras características, como ser mamífero, bípede, etc., aquilo que lhe caracteriza e lhe torna singular é o fato de ser dotado de razão. O acidente é a propriedade particular que um ser pode ter sem deixar de ser o que ele é. Por exemplo, os humanos possuem a mesma matéria e mesma forma, mas cada exemplar da espécie humana é diferente devido aos acidentes, os quais modificam a aparência, mas não mudam a essência. Uma pessoa ser alta ou baixa, homem ou mulher, branca ou negra, é um caso de características acidentais. Já a pessoa ser racional e política é uma característica essencial. A substância engloba diversos conceitos, tanto físicos quanto metafísicos, podendo ser entendida como a união entre matéria e forma, essência e acidentes e ato e potência. Cada ser que existe é uma substância. Aristóteles determinou que existem 4 causas ou 4 princípios que levam os seres ao movimento, ou seja, a passagem da potência ao ato. Além disso, essas 4 causas também são condições necessárias para que as coisas existam. Essas 4 causas são: causa material, corresponde à matéria-prima; causa formal, corresponde ao formato que algo possui, a sua essência; causa eficiente, corresponde ao agente criador; causa final, determina a finalidade das coisas existirem e serem como são. Por exemplo, imagine uma cadeira de madeira. A sua causa material é a madeira. A sua causa formal é a forma ou a aparência que possibilita que a reconheçamos como uma cadeira, e não como um banco, por exemplo. A sua causa eficiente, nesse exemplo, foi um carpinteiro. A sua causa final é servir para se sentar. Aristóteles também refletiu sobre a questão da origem do universo. Para ele, o universo é eterno, isto é, nunca teve um princípio e nunca terá um fim. Sabendo disso, Aristóteles buscou responder ao seguinte questionamento: se tudo que se move é movido por algo, quem deu origem ao primeiro movimento no universo? Ou seja, quem gerou o movimento que deu origem ao universo que conhecemos, com planetas, estrelas, animais, plantas, etc. Para explicar isso, Aristóteles criou o conceito de primeiro motor imóvel, que é um ser absolutamente perfeito, ato puro, imóvel, que não foi impulsionado por nada e nem ninguém, e que é, portanto, a causa primeira absoluta de todo movimento existente no universo. Como pode algo imóvel gerar movimento? Aristóteles respondeu que é por atração, pois todas as coisas tendem àquilo que é bom, belo ou inteligente. E o primeiro motor, entendido como ato puro e perfeição, é tudo isso. Ou seja, o primeiro motor funciona como causa final do mundo. Apesar de ser conhecido como Deus aristotélico, o primeiro motor imóvel não tem qualquer relação com os deuses da mitologia grega ou de qualquer religião existente, pois é apenas um conceito filosófico metafísico feito para explicar a origem do universo. Outro ponto abordado na filosofia aristotélica foi a questão da ética. A ética é o estudo do comportamento, das ações, das escolhas e dos valores humanos.
e também pode ser entendida como as normas de valor moral presentes no indivíduo, ou seja, o código de conduta de uma pessoa. Segundo Aristóteles, todas as ações humanas visam a felicidade, que é chamada de eudaimonia. A felicidade só pode ser alcançada quando agimos de forma virtuosa, que significa agir de forma moderada, com bom senso. Por exemplo, o medo. Se você tiver medo de tudo, você será uma pessoa covarde e nunca conseguirá enfrentar os desafios da vida. Se você não tiver medo de nada, você será uma pessoa imprudente, o que te levará a se arriscar desnecessariamente. O equilíbrio entre o medo e a falta dele é a coragem, que é a capacidade de enfrentarmos o medo de forma pensada, de forma racional. A coragem é, portanto, considerada uma virtude. Agir virtuosamente é agir com coragem. Entretanto, para agirmos de forma virtuosa é necessário o uso da razão. Segundo Aristóteles, o que nos distancia dos animais e de todas as outras coisas é o fato de podermos pensar e raciocinar sobre o que devemos fazer. Portanto, a realização da essência humana e, consequentemente, a felicidade é alcançada quando conseguimos viver de acordo com a razão, pois ela nos conduzirá a uma vida virtuosa. Para Aristóteles, não é possível pensar a ética desvinculada da política. A ética é um valor individual, a busca pelo bem maior. Já a política está ligada a valores coletivos, o bem comum. Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal político. Isso significa que as pessoas nasceram para viver em comunidade e não podem encontrar a felicidade e se realizarem sem que convivam com as demais pessoas. Para Aristóteles, era natural do ser humano viver em cidades. Por exemplo, era na polis, as cidades-estados gregas, que os seres humanos poderiam encontrar a verdadeira felicidade. Segundo ele, as cidades não eram uma invenção humana, mas sim uma criação da própria natureza. Aristóteles definiu as formas de governo que poderia ter um Estado. Ele dividiu esses governos pela quantidade e pela qualidade. Essas formas de governo eram monarquia, governo de um só, aristocracia, governo de um pequeno grupo ou de poucos, e politeia, governo constitucional da maioria, ou governo de muitos. A politeia seria o que hoje conhecemos como república. Todas essas formas de governo eram boas, desde que visassem a felicidade geral, o bem comum. No entanto, essas formas de governo podem se corromper, quando passam a buscar interesses particulares ou visam atender os anseios somente de alguns, e não os de todos. A forma corrompida da monarquia é a tirania, onde o governante visa apenas ao interesse próprio. A forma corrompida da aristocracia é a oligarquia, que é quando os governantes prevalecem os interesses dos mais ricos ou nobres. A forma corrompida da politeia é a democracia ou demagogia, que é quando os governantes servem unicamente aos interesses dos mais pobres. Segundo Aristóteles, as melhores formas de governo seriam teoricamente a monarquia e a aristocracia. Porém, na prática, a politeia seria a mais adequada, já que um grupo de cidadãos se alternaria nas funções do governo, visando o bem comum de forma democrática.